Oi, pessoal, tudo bom? Começando nossa 20ª aula. Olha que coisa boa, 20 aulas já. E hoje a gente vai falar sobre uma parábola referente ao jejum, que está lá em Mateus, no capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 17. E ele fala assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinhos novos em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que Jesus está falando sobre o jejum. O jejum era uma prática muito comum, desde o Velho Testamento até o Novo. Jesus não aboliu o jejum. Né? No Sermão do Monte, no capítulo 6, no versículo 16 ao 18, Jesus fala como deve ser feito o jejum, né? Que o jejum não deve ser feito para se mostrar, né? Mas de forma mais introspectiva, mais pessoal, mais isolada. A pessoa deve se isolar para fazer o jejum. Então, qual é o motivo? Por que se deve fazer o jejum? Aqui Jesus fala, a primeira parábola que ele usa é sobre o noivo. Por que os discípulos deveriam jejuar, sendo que Jesus estava com eles, sendo que o noivo estava com eles? Então era tempo de se alegrar. Ninguém vai para um casamento para fazer o jejum, né? Para jejuar ali no casamento, para se abster do alimento, né? Mas vai ter um momento, Jesus fala que vai ter um momento em que o noivo será tirado deles. E aí os discípulos vão jejuar. Por quê? Porque nesse momento, que vai ser um momento de muita dor, né, que é a morte de Jesus, e a morte de Jesus foi bem intensa, né? Foi bem sofrida, foi muito ruim, né? Muito triste, muito triste. Naquele momento, os discípulos passaram por um momento de muita dor. Eles ficaram órfãos, né? Ficaram sozinhos, por assim dizer. E aí, naquele momento, eles jejuaram. Por quê? Porque foi um momento que não estava no controle deles. Então, isso ensina para a gente quando a gente deve jejuar. Quando a gente deve jejuar. Por que a gente deve jejuar? A gente jejua para quebrar o nosso orgulho, para mostrar que para a gente ficar fraco, né? Para que a nossa carne fique fraca, que aí a gente quebrado o nosso orgulho, nossa arrogância. A gente quando a gente está se alimentando bem, a gente está forte, está firme, né? Não, estou tranquilo. Acha que está no controle de todas as coisas. Quando a gente fica debilitado, sem o alimento, então isso mostra o quanto a gente é dependente, o quanto a gente é frágil, né? Então a gente chega de uma outra forma para orar a Deus. E quando a gente jejua também é em momentos que a gente não tem o controle das coisas. Quando a gente está sem o controle, tem coisas que fogem do nosso controle. Uma doença, uma situação financeira, alguma coisa muito grave que a gente não tem o controle, como, por exemplo, a morte de Cristo, né? Eles não tinham controle. Então, poxa, e agora? Eu sou totalmente dependente de Deus. Então, a gente vai e busca a Deus e mostra, não, eu não tenho nem vontade de comer. Por que eu teria vontade de comer agora? Eu tenho que buscar a Deus. E aí a gente faz o jejum para ficar totalmente inserido no Senhor, na palavra, na oração, no louvor. E aí é por isso que a gente jejua. Beleza? E aí, então, finaliza com duas outras parábolas, que é a do remendo. Não se põe um remendo novo em uma veste velha.
e do vinho. Não se coloca um vinho novo em odres velhos, em potes, né, velhos. Por que Jesus fala isso? Qual é o início aqui da história? No início, fala que vieram os discípulos de João e os fariseus, né? Os fariseus e os discípulos de João vêm perguntar a Jesus, e aí? Nós aqui jejuamos, conforme a nossa tradição, né? Eles jejuavam 2 vezes por dia, né? Por semana. Isso era uma tradição, virou uma tradição o jejum. Já não era mais para buscar mais a Deus, era uma tradição. Eu vou jejuar hoje. Ah, por quê? Não, porque todo terça e quinta eu jejuo e pronto, né? Então, Jesus está falando, olha, o que vocês estão querendo é trazer a tradição para o que é novo. Não vamos tentar assimilar o que é velho com o que é novo. Não estou falando, Jesus de forma alguma está falando que o Velho Testamento acabou, né? Lá, de novo, no Sermão do Monte, ele fala que não veio para tirar nada do Velho Testamento, né? Então, a questão é tradição. A tradição, Jesus está... por exemplo, lembrei de um exemplo. A circuncisão. Circuncisão era um sinal que todo homem fazia para mostrar que pertencia ao povo de Deus. Isso era a lei, né? Quando Jesus veio, muitos judeus que se convertiam queriam continuar circuncidando as pessoas, inclusive os que não eram judeus, os gentios. Quando chegava um gentio, um romano, por exemplo, o romano se convertia, aceitava Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, joia, ia lá, batizava, joia, como Jesus ensinou. Mas depois disso, aí o judeu chegava e falava, agora você já aceitou Jesus, já batizou, agora a gente tem que circuncidar você. Aí ele ficava, mas mesmo, aí trazia um peso, né? Era um peso para o povo. Então Paulo e os outros apóstolos ficou por muito tempo discutindo sobre isso. Poxa, a gente deve continuar com a tradição? Não, porque aí é essa questão. Querer trazer o velho, continuar com o novo. Jesus trouxe o novo. Ele não aboliu o velho, mas a tradição, beleza? Então, a tradição de jejuar 2 vezes por semana, qual era o propósito disso? A gente deve jejuar, mas de forma religiosa, tradicional, né? Não, beleza? Então, é nesse sentido. Então, tentar juntar o que é velho, os velhos hábitos, ótimo. Então, agora, nós... antes da gente se converter, a gente tinha uma vida errada. Aí a gente vai e se converte. Não, agora eu sei que tudo aquilo que eu fazia era errado, mas aí eu tento trazer algumas coisas do meu passado, coisas que não eram legais, para conciliar com o novo homem. Não é legal, vai ficar muito pior, né, a minha situação, porque eu vou tentar assimilar coisas que não agradam a Deus com coisas de Deus, né? É nesse sentido que Jesus está falando. Ninguém põe um remendo novo, uma coisa que é nova, numa coisa velha, né? Porque vai rasgar e vai ficar ainda pior do que era antes. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido entendível. Qualquer coisa, manda mensagem, tá? Agora vamos fazer a oração. Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pela leitura da sua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos ensina cada dia mais e mais na leitura da sua palavra. Muito obrigado, Deus. E muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos dá de como seguir, como agradar o Senhor, como fazer a sua vontade na oração, no jejum, na prática da piedade. Muito obrigado, Senhor, e que a gente possa aprender a fazer conforme a sua vontade, a fazer de forma que agrade ao Senhor, sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Grande abraço. Até mais.